Olá, sejam bem-vindos para mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco o António Amorim. O António Amorim é biólogo, doutorado em Antropologia, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e investigador no IPATI-MUP na área da genética pura e aplicada, em particular genética humana. Olá, António, muito obrigado por ter aceitado este convite. Olá, o prazer foi meu e a surpresa também. Ora bem, Queria desenterrar um quase reformado para falar no seu painel de convidados é uma coisa que mas eu devo dizer que estou muito fascinado com tudo aquilo que fui lendo das coisas que me foi enviando, porque percebi que a vacina que eu tomei há muitos anos atrás, do Darwin, está um bocadinho desatualizada e, portanto, vou ter que tomar reforços. Eu não sou médico, pá, não sei, e psicólogo muito menos, e psiquiatra ainda por cima. Portanto, não sei, vamos ver. A nossa conversa se calhar é para elucidar alguma coisa sobre isso, espero. Pois, a ideia é precisamente essa, porque, por exemplo, eu percebi, deixe-me só desligar o e-mail, que não era suposto estar ligado, são coisas que acontecem, os imponderáveis, que nós antropólogos gostamos muito. Mas, portanto, percebi pelos e-mails que mandou que o António Amorim acha que o Darwin não explica nada e que, eventualmente, o próprio darwinismo é uma espécie de igreja, que não é empírico, que não pode ser demonstrável. Pelo menos foi isso que eu entendi, posso estar errado, mas dou-vos já a palavra. E a pergunta que eu lhe faço é precisamente se o Darwin foi refutado, se nunca chegou a ser, uma teoria do seu ponto de vista científica, gostava de perceber melhor o seu ponto de vista. Exatamente, porque eu acho que não é científico, é que é impossível ser refutado. Pois. Ou seja, é de tal modo vago e tautológico que, enfim, é ocioso estar a discutir em terreno científico propriamente dito. A única coisa que vale a pena, se calhar, discutir quanto ao chamado darwinismo, e o facto de lhe chamarmos darwinismo já é sintoma que é uma ideologia mais do que um ramo científico. Okay. O problema é que ele começa a sua obra, que normalmente é citada sem ser lida, sob a origem das espécies. On the Origin of Species and so forth. Uhum. E depois no subtítulo é que vem a luta pela sobrevivência, não sei. Portanto, o que ele pretende explicar e o que ele acha que é o grande problema da biologia da época é a origem das espécies. E sobre isso, aí sim, podemos dizer que está completamente errado. Ou seja, ele tem a ideia, e não lhe vou chamar teoria, porque isso já seria classificá-la como científica, mas ele tem a ideia de que as espécies se criam por acumulação de pequenas diferenças ao longo do tempo. Uhum. Isto é, que a diversificação é que vai, ao fim de muito tempo, dar origem a espécies bem definidas, a grupos que são diferentes uns dos outros. Estou a pensar, inclusive, nos Galápagos, nos tentilhões de Galápagos e nas... Sim, certo. nem falo disso, porque isso então é... Estou-me a lembrar, porque eu já li isso há muitos anos, estou-me a lembrar. Não é? E o que a genética, coisa que ele desconhecia completamente na altura, Claro. não existia essa ciência, o que a genética demonstrou é que é exatamente o contrário. Primeiro dá-se o isolamento reprodutor e depois com isso é que se acumulam diferenças. Isso é que permite acumular diferenças. Ou seja, ele troca causa e efeito. Pois, estou a perceber. Okay. Porquê? Porque está por trás da ideia dele está a tal luta pela existência. Portanto, ele vê a vida em geral, como bom vitoriano que era. Vai buscar ao Malthus. É? E que vai buscar ao Malthus. Ao Malthus. Sim, claro que sim. Malthus, não é? Claro que sim. Só que transpõe isso para a biologia. Certo. O grande salto que ele dá, digamos assim, é transmitir aquilo que o Malthus pôs para a espécie humana, para as sociedades humanas, pô-la no mundo que ele chamava natural. Sim. Então, continuando o seu raciocínio e perceber... Então, mas quer dizer, eu sei que, evidentemente, que o António Amorim
não põe em causa a evolução, como é evidente, mas o que é que propõe a alternativa? Que reforço é que nós podemos tomar hoje? Que mecanismos? Porque, por exemplo, eu estava. Não sou eu. Diga, diga. Eu Não estava a sou eu, pensar. isso já está proposto. O que está feito é um modelo dito zero, isto é, o chamado modelo neutralista da evolução. Okay? E, portanto, que as arquiteturas genéticas e as necessidades que nós temos de nos reproduzir sexuadamente obrigam a que haja arquiteturas da organização do genoma. E essas organizações do genoma têm que ser compatíveis, isto é, um indivíduo, ao contrário da reprodução assexuada, portanto, o que eu vou falar a partir de agora não se aplica aos bichos pequenos assexuados, às bactérias, etc. Aplica-se a seres que têm a reprodução sexuada obrigatória. Ok? Sim. Aliás, era o que interessava mais ao comum dos mortais e a Darwin em particular. Portanto, aí tem que haver 2 indivíduos para formar um. Ao contrário da ideia normal de reprodução, não é? Que nós pegamos num e fazemos 2. Aqui é o contrário, nós pegamos em 2 para fazer um. Ora, este fazer um novo na reprodução sexuada obriga a que a arquitetura do genoma do macho e da fêmea sejam compatíveis no seu híbrido, no seu filho, no seu descendente. Por exemplo, um cavalo e uma mula, um cavalo e uma burra, ou vice-versa, uma burra e um cavalo, são, neste caso uma égua, são morfologicamente são até bastante parecidos. E até se conseguem, entre aspas, reproduzir transitoriamente. Isto é, formam híbridos que são, do ponto de vista fisiológico, viáveis. E até são robustos, do ponto de vista da seleção, até são muito apreciados pelos criadores porque são robustos, são fortes, etc. Mas não se Só reproduzem. que, coitados, não se reproduzem. Eu lembro perfeitamente que foi essa a definição de espécie que me deram com esse exemplo. Ora, pronto. Só se aplica este lado da vida, à vida obrigatoriamente sexuada. Portanto, isto demonstra que o fator crucial da criação ou rompimento de espécies é o critério reprodutivo, isto é, se eles se conseguem reproduzir com eficiência. Uhum. Isto é como os sistemas operativos na informática, isto é, ninguém vai dizer que o sistema A é melhor que o B, ou o C, ou o diabo. Eles são igualmente bons na maioria dos casos. O problema é que não comunicam entre si. Certo. Ou seja, todas as aplicações que despejar num Mac não funcionam despejadas no Android, se calhar nem são aceitos. Portanto, é a mesma coisa. Portanto, o critério aqui não é de maneira nenhuma ser melhor ou ser pior, sim. não há nenhuma luta por coisa nenhuma, é compatibilidade reprodutiva, no nosso caso, no sistema informático, é a comunicação. Certo. Mas então, voltando ao Darwin, portanto, porque o Darwin propôs uma explicação que na altura até, pronto, ia muito para além do Lamarck e mostrava de uma maneira completamente diferente a forma como a evolução se processava e o encanto, aliás, eu estou a pensar até de livros que li, por exemplo, do Dan Dennett e de outros divulgadores, digamos assim, e um dos encantos desses divulgadores era a simplicidade da explicação. Claro. Pronto, e portanto, eu acho que isso também, de certa maneira, agora até vou usar, mas é para provocar um bocadinho. Até vou usar uma expressão do Richard Dawkins, que é a ideia do meme. E eu diria que a ideia do Darwin era um bom meme, porque era um meme simples de entender e de se reproduzir. Claro, mas isso é inescapável no momento que vivemos hoje, não, como se diz nesta linguagem moderna, não remeter para o populismo. Pois. Ou seja, a popularidade de algumas pseudo-ideias, contra as quais estamos a tentar vacinas, pelos vistos, é exatamente elas serem simples demais. Serem, a sua ilusão vem daí, vem da sua simplicidade aparente, porque eu não acho que aquilo que acabei de tentar explicar-lhe seja muito mais difícil, antes pelo contrário, do que a alternativa. E a minha, ao contrário, a minha que não é minha, enfim, a que eu tentei transmitir
é testável, é verificável, enfim, é Mas era isso que experimentável. como é que se pode falsificar essa ideia? Que é uma ideia que eu vou buscar ao Popper, como sabe, porque já agora Sim. deixa só, uma das coisas que se dizia, por exemplo, os defensores mais acérrimos do darwinismo, estou a pensar do Dawkins, por exemplo, diz que é aquela hipótese do coelho câmbrico. Pronto, Uhum, pronto, a ideia se aparecesse um coelho câmbrico numa determinada uhum. que não coincidisse com Sim, mas aquela. isso, lá está, é pseudo-simplicidade. Quer dizer, aí o rapaz, o Ricardo, está a confundir a evolução facto Ok. e a evolução história e a sua documentação com o mecanismo explicativo. Ok? O coelho câmbrico não explica nada, não prova ou desaprova nada quanto ao pseudo-mecanismo explicativo que o Certo, Darwin certo. impõe. O que diz simplesmente é que as coisas levam tempo. E muito simplesmente, por exemplo, que o aumento de complexidade da história da vida na Terra é um facto. Uhum. Agora, porquê que é esse aumento, ou como é que é esse aumento, aí é que divergimos. Agora, o facto de haver mais complexidade hoje, mais diversidade de bichos do que havia no Câmbrico ou pré-Câmbrico, claro que sim, isso todos concordamos. Mas isso, lá está, isso demonstra que. Não explica nada, não demonstra nada, não prova nada. Exatamente. Então, como é que. Portanto, recapitulando, Sim, mais uma vez se confunde facto com explicação. ok. Ok? Portanto, há um facto, é que nós, isso é objetivo, nós quando vamos aos sucessivos estratos históricos da vida na Terra, vemos que quanto mais antigo é, mais simples é. Certo. Menos diversidade de padrões de organização dos seres vivos, etc. Por exemplo, crê-se que durante quase 1 bilhão de anos não houve seres multicelulares, não houve seres complexos com várias células organizadas em órgãos e, desculpe, pleonasmo, e cabecinha, tronco e membros e coisas assim. Não, eram célulazinhas pequeninas, soltas. E durante 1 bilhão de anos estivemos sossegados assim, Uhum. ok? Só a partir de uma determinada altura é que se deu esse salto, essa complexidade, e formaram-se seres multicelulares. E depois levou muito tempo a formar os que existem hoje e que são já resquícios de diversidades antigas, isto é, o que nós vemos hoje corresponde a menos de 1% do somatório da diversidade já existente. Ou seja, o que nós vemos são sobreviventes de catástrofes sucessivas. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que se dão as catástrofes, dão-se mudanças, mais diferenças, vão-se acumulando, mas os representantes de cada uma dessas experiências, alguns deles, a maioria deles, distingue-se. Portanto, 99% das espécies que já existiram sobre este pedaço de rocha, 99% já se extinguiu. O que sobrou é pouquíssimo. Isso, agora estava a ouvir falar, estava a lembrar também de um texto que eu li, que eu pronto, já estudei isto há 30 anos atrás, e lembro que na altura, nos anos 90, houve um autor que eu li que se chamava Motoki Mura, que dava muita Uhum. importância ao acaso. É o tal, é o da teoria neutralista, é isso que eu disse. Ou seja, o que funciona melhor e secretamente todos os darwinistas mais ferranhos acabam por usar é o modelo neutralista. Sem Quando nós terem. calculamos taxas de evolução, taxas de mudança, etc., usamos o modelo neutralista. E depois andamos desesperadamente à procura de provas de seleção. Pois, estou a perceber. Então, agora, a pergunta seguinte é óbvia. Recomendações que eu agora que vou querer ler mais, porque sou franco, Uhum. sabe, eu dou aulas em Belas Artes, portanto afastei-me muito deste campo. Na altura, como eu expliquei naquele vídeo inaugural, aquilo foi muito impactante para mim, porque me permitiu ver Claro. o mundo de uma maneira que eu nunca tinha visto, e portanto aquilo foi uma vacina nesse sentido, mas evidentemente que eu quero tomar reforços, e portanto vou-lhe pedir sugestões de leitura, num sentido de me atualizar, que agora fiquei com imensa Claro. vontade de Isso perceber mais. há excelentes artigos sobre isso e, por exemplo, há um artigo que existe em português naquela enciclopédia Naudi, Ronaldo.
que é sobre o exagero adaptacionista, essa cosmologia da adaptação, não é? De que os seres vivos estão aqui, coitados, a tentar adaptar-se numa grande luta pela sobrevivência, e eles criticam e ridicularizam muito essa coisa e demonstram o chamado panglossismo Ok. que existe por Angloss, trás sim. dessa. Quer dizer, sobrevivem os mais aptos. E o que é que são os mais aptos? São os que sobrevivem, mas nós não conseguimos ter um critério objetivo de perspectiva de sobrevivência, não é? Mas, Bem, eu não consigo ter uma etiqueta, algo que diga isto vai ser bom para sobreviver ou não. sim. Não é? Retrospectivamente, depois lemos aqueles que sobreviveram como sendo os mais aptos. É só isso. Se isto explica alguma coisa, enfim. Mas olha, então agora deixa-me, pronto, já agora deixa-me dar um exemplo que eu lembro de lido, que vi-nos naquele programa Cosmos, do Carl Sagan, que era um exemplo dos caranguejos, que é um exemplo que eu achei muita piada, porque ele mostrava que os caranguejos que tinham sobrevivido e que tinham uma carapaça que se parecia com o samurai, não sei se conhece esse exemplo, tinham sobrevivido precisamente porque tinha havido ali uma guerra há muitos séculos atrás e havia a ideia dos pescadores que as almas penadas, digamos assim, dessa guerra tinham ficado no fundo do lago e que, portanto, basicamente as pessoas, ao pescarem caranguejos e verem que aquilo tinha na carapaça alguma coisa que se assemelhasse a um samurai, não o comiam, devolviam à água e depois, ao fim de algum tempo, era assim que explicava o Carl Sagan, havia uma seleção, neste caso nem era natural, era uma seleção que era feita por nós, não é? Pronto. Claro. Não, para mim não deixa de ser natural, nós estamos... Sim, ok, eu vou usar outra expressão, mas eu também, para mim, não... Mas isso, recapitulando isso, talvez explique mudanças no seio de uma espécie. Isto é, nós hoje, por exemplo, estamos mais altos, em média, do que, eu não posso falar, que não sou um bom exemplo, mas em média estamos mais altos do que eram alguns dos nossos antepassados a curto prazo. Ok? Certo. Mas isto não faz de nós uma espécie nova relativamente aos nossos antepassados. Continuamos a mesma espécie, isto é, continuamos a trocar genes. Se eles renascessem, trocavam genes connosco com a mesma eficiência que nós trocamos com os nossos contemporâneos. Ou seja, há flutuações, de facto, nas nossas variantes do texto genético, mas o número de páginas e a sua organização em livro continua exatamente a mesma na espécie humana como era há 100 mil anos atrás. Ok? Mas o livro leva novas estou a perceber. variantes. Estou a perceber. Mas o livro continua a ser basicamente o mesmo. Certo. Enquanto... Dito por outras palavras, se nós pudéssemos cruzar com alguém de 100 mil anos atrás, nasceria alguém que era reprodutivo. Exatamente. Exatamente. Ok. Pronto, é para percebermos melhor, portanto, continuamos a ser a mesma espécie. Quais que sejam as diferenças? Deixe-me explicar de outra maneira, a moda do Darwin, usando os cães, que ele gostava muito de pombas e coisas assim. As variedades de cães que existem hoje são imensas, desde aqueles minúsculos que cabem numa bolsa de senhora até aqueles mastodontes. Certo. Passando por aqueles que mal respiram, que respiram muito mal. Há aí uma variedade enorme. São todos da mesma espécie, isto é, alguns têm dificuldade em cruzar-se, mas são por razões de tamanho, são razões fisiológicas, isto é, uns são demasiado grandes para outros, e não quero entrar nesses pormenores sórdidos da reprodução, mas com a inseminação artificial e com coisas assim consegue. Claro. Sim. E por outro lado, se os deixássemos outra vez cruzar todos entre si, porque agora a gente mantém-nos confinados quanto à reprodução para manter aquelas coisas que chamamos raças, mas se os deixássemos cruzar todos entre si, eles voltavam toda a uma espécie de rafeirada comunitária. Isto é, entre um chihuahua e um pastor alemão, não há assim diferenças específicas, embora eles sejam, ao nosso olhar, são extremamente diferentes, horrivelmente diferentes, mas são todos a mesma espécie. Certo. Mas agora, por exemplo, eu à medida que vou falando consigo, vou-me lembrando de imensas coisas que eu fui lendo,
E estou-me a lembrar de um texto, já não sei de quem, confesso que já não me lembro de quem, em que dizia que, e até gostava que ouvisse falar sobre isso, que a domesticação, ou melhor, basicamente as espécies que têm sobrevivido junto dos humanos são as que nós comemos ou aquelas que nos fazem companhia. E nesse sentido, os animais, ao terem, os cães e os gatos sobretudo, ao terem enveredado, sem terem consciência disso, como é óbvio, por esta via, acabaram por encontrar uma maneira de sobreviverem. Claro, há quem diga, ridicularizando, que as vacas nos domesticaram, as vacas e os bois, porque existem mais vacas e bois em alguns países do que humanos, e que os carneiros colonizaram a Austrália, não foram os humanos. Sim. Levaram os humanos de boleia, mas eles são mais do que os humanos, etc. Por aí fora. Sim, sem dúvida. Isso é, agora, se quer alguma coisa de facto interessante sobre a domesticação, não é tanto a dos animais, é a das plantas, porque essas aí não há tentação antropomórfica que, quanto a mim, pervade o pensamento darwinista. Com as plantas não há isso, as plantas não pensam, acho eu, não lutam pela vida, não esticam o pescoço como a girafa. do Lamarck. Contudo, são os únicos, todas as espécies vegetais que nós comemos regularmente, ou quase todas também será exagero, mas quase todas as que comemos são espécies artificiais, criadas por nós. Certo. Há 10 mil anos, imagino. Em muitos casos. E ao falarmos de plantas... E em vários sítios do mundo, com a flora que existia lá, ou seja, foram domesticadas, ou seja, criadas espécies novas no Novo Mundo, no Velho Mundo, na África, na China, na Ásia, por aí fora. Todas as sociedades humanas, pelos vistos, chegaram a um patamar qualquer em que lhes deu na mona de domesticar plantas. Quando entraram na agricultura, foi isso que fizeram. Aquilo que elas fizeram com o trigo, com o milho e outras, é fantástico. Ainda hoje temos dificuldade em perceber como é que eles conseguiram fazer isso. E nenhuma dessas espécies sobrevive sem a nossa ajuda. Aí a domesticação é de facto férrea, porque aquilo que elas foram selecionadas, a criação dessas espécies faz com que elas sejam, do ponto de vista reprodutor normal, muito frágeis. Por exemplo, o trigo não larga a semente e por isso é fácil de colher e por aí fora. E, portanto, se ele for deixado ao Deus dará por aí, ele rapidamente se extingue. O trigo moderno só vive porque nós aproveitamos da sua coisa. E a nossa domesticação das plantas é muito diversa, não corresponde, portanto, a um modelo explicativo simples, porque tem estratégias opostas quando são feitas sobre plantas anuais e sobre plantas plurianuais. Ou seja, a nossa domesticação das árvores é completamente diferente da outra, muito menos radical, sem dúvida, e tem outra engenharia muito diferente. E eu estava a ouvir falar e estava a pensar que também foi com as plantas que tudo isto começou, com o Mendel, não é? Pronto. Bom, mas isso foi como material de experimentação, porque ele não poderia... quanto a mim, eu não, ao contrário do Darwin, nós não tivemos... O homem morreu quando entrou para um convento, morreu para o mundo, não é? Portanto, nós não temos nenhum dados pessoais, não temos diários, não temos nada dele, tudo foi destruído. Ao contrário do Darwin, que quase até, se existisse na época, também até teriam guardado papel higiênico. Mas nós temos tudinho sobre como pensava o homem, o que é que ele anotava todos os dias. Sobre o Mendel, eu não sei o que é que ele pensava, mas o pouco que ele deixou escrito a público faz pensar que ele usou as plantas por razões religiosas. Isto é, ele não se quis meter com o sexo de animais. Sabe-se que ele também estudou abelhas, por exemplo, e ratos, mas ele não publica nada sobre isso, porque acho eu que tinha problemas. E Mendel, nesse aspecto, é um bocado como o Linneu. Eu penso que o Linneu também ninguém o vê como eu acho que ele pensava. Ele era um evolucionista, ao contrário do que ele
era obrigado a dizer na época. Não esqueçamos que Linneu viveu um século e tal antes, não é? Portanto, dos que estamos a falar agora. E aí a evolução não seria nada popular e não lhe daria muito descanso. Sabe que eu agora estava a ouvir falar e estou-me a lembrar, eu acompanho, pronto, sempre acompanhei muito também a parte das neurociências e o Damásio, e Uhum. de repente lembrei-me de um título que tem que ser escrito, que é, agora, a ouvir o que estava a dizer, porque o Uhum. Damásio, um livro que se chama A Procura de Spinoza, para combater Uhum. o Descartes. E se calhar para combater o Darwin também temos que escrever À Procura do Mendel e do Linneu. Deixo-lhe aqui uma sugestão. Opa, já houve muitos colegas meus que tentaram, mas não é muito popular, porque lá está, não é uma. Ninguém consegue pregar o ateísmo com eficiência, percebe? Só apelando à preguiça mais radical, e isso não é popular. As pessoas gostam de estar sozinho no mundo, não ter um guia espiritual que nos transcende, pelos vistos é desconfortável para a maioria de nós. Portanto, aqui, tal como na religião mais dura, pregar a ausência de transcendência é sempre um Pois, eu problema. percebo perfeitamente. Portanto, não é assim muito popular. Até porque sobre o homem em si, eu não sou muito de heróis, mas sobre o homem em si, é difícil fazer dele um herói porque não teve apóstolos, não teve, enfim, aquela corte que é necessária para depois. Os seguidores, claro. É. Muito bem. E ele tem uma página dramática no seu currículo vitae, onde explica porque é que teve de se meter num mosteiro. Ou lá, como é que As se chama? financeiras, não é? Segundo Sim. entendi. É. E usa as palavras, inclusive, da luta pela existência Pois, e não sei o quê. eu E agradeço diz que me tenha que, enviado isso, porque eu estive a ler, agradeço porque eu não conhecia, e mas, estive a ler. isto é E ser pungente, ligado à quer dizer, luta pela ler existência. isto, um homem que tem a coragem de pôr isto no seu currículo vitae é uma coisa que me fascina, por um lado. Por outro, devo-lhe dizer também, isso não chateei até agora, Mendel foi um fracassado quando tentou sair dessa coisa. Portanto, ele tentou fazer exames de professorado para o ensino e no Império Austro-Húngaro a que pertencia, e falhou sempre. Ele teve sempre as notas mais brilhantes, a matemática, a física, etc., e falhou sempre naquilo que na altura se chamava as ciências naturais ou a filosofia natural, e chumbou redondamente. Portanto, ele tentou também sair desse casulo que tinha algumas coisas boas, como ele reconhece, mas Eu, o status eu, quo da academia da época não permitia esta loucura que ele vinha propor. Não é? pois, Que é, foi isso que eu retive também dos livros de divulgação, porque eu só li livros de divulgação sobre o assunto, que ele foi redescoberto em 1900. Portanto, aquilo que ele tinha feito. e muito parcialmente, quer Muito, dizer, aquilo que se vende agora sobre o que ele terá feito é uma caricatura horrenda do que ele de facto fez. O que se fala é de leis de Mendel. O homem não fez nada disso, não fez leis nenhuma, mas ele fez uma teoria que explicou, quanto a mim, bem, de uma maneira simples, e depois faz meia dúzia de experiências para demonstrar essa teoria, ou consequências dessa teoria, hipóteses e é subsidiárias dessa. demonstrável, e é E demonstrável. essas hipóteses subsidiárias é que os seus catequistas posteriores elegem em leis. Ele nunca chamou tal coisa, disse que eram experiências demonstrativas da ideia que ele tinha sobre como se transmitiam as coisas nos seus livros. E tenho uma ideia que na altura era absolutamente impensável, quer dizer, e que eu não consigo perceber como é que se vai culpar o Darwin de algo que ele não pode ser culpado, porque ele não tinha essa capacidade, ninguém tinha essa capacidade, talvez o Mendel tivesse, que é distinguir uma coisa, que é o programa de realização do seu acabamento. Isto é, na altura, a biologia era incapaz de pensar que existissem informações hereditárias, codificadas, digamos assim, e que depois eram lidas por uma maquinaria qualquer e então é que expressavam essa informação. Isto são conceitos que na época eram
Claro. absolutamente impossíveis. O conceito de género Se parece... pensava na época que era simplesmente desenvolvimento. Claro. Isto é, que as coisas cresciam, que os seres eram uma espécie de bonecas russas, não é? E que cresciam. Havia partes que cresciam mais, outras que cresciam menos, mas não havia instruções, não havia esta distinção que agora chamamos entre genótipo e fenótipo, entre características genéticas e a sua expressão, a sua visibilidade. E como eu lhe disse pelo telefone, foi assim que eu descobri também, por causa daquele Bem, texto que li seu sobre a questão da raça, em que explicava muito bem a diferença entre genótipo e fenótipo e a diferença que não havia nada que pudesse caracterizar uma raça em termos de genótipo. quer dizer, Pelo menos foi o que eu li na altura. Sim, podemos, se quisermos, olha, valha-me Deus, isso podemos sempre. Pois, mas é sobretudo ao nível de Mas fenótipo. é um querer muito forte. No caso humano, é um querer muito forte. No caso de outra bicharada, não é assim tão forçado, mas no caso humano é de facto bastante forçado. Mas devo dizer-lhe que, não, para mim, não é o problema existirem raças ou não. Há uma grande diferença entre existirem ou não existirem raças, existir ou não existir racismo, que é uma coisa muito diferente. Claro. E, Então, o que é que portanto, fazem com essa palavra? O que é que fazem com essa ideia? Não é? claro, uma coisa é eu dizer o grupo A, o grupo de humanos ou de cães, ou lá que bichos é, este grupo tem umas frequências génicas diferentes das do outro grupo e posso dar maior ou menor valor a estas diferenças e dizer que isto corresponde a uma raça. Ok? Outra coisa é dizer que essas diferenças justificam atitudes e comportamentos e contratos sociais diferentes. Isso é perfeitamente. E isso somos nós livres de decidir, isto é, o facto de eu dizer, como pelos vistos disse nessa conferência que depois deu esse texto, o facto de eu dizer que há apenas 5% ou 10% no máximo de diferenças genéticas entre os grupos humanos, para alguns pode ser muito importante. Eles podem, por exemplo, pensar que essas são as características que são importantes para definir aquilo que é humano. Pronto, mas são atitudes que nós, enquanto seres políticos, aceitamos ou não aceitamos. Agora, entre cientistas, eu, quer dizer, cada vez mais tenho medo de meter a ciência nestas justificações de atitudes Sim, mas para o mal e para o bem, quer dizer, não. Agora lembrei-me também de um livro que eu até falo na minha apresentação, que eu na altura gostei imenso de ler, que é A Falsa Medida do Homem, do Stephen Jay Gould. Sim. Ele dá uma resposta à Bell Curve, e ele mostra, isso eu achei aquele livro absolutamente fascinante, porque ele mostra como aqueles grandes cientistas, o Paul Broca, uma série de outros, foram completamente influenciados pelas ideias do seu tempo e foram instrumentalizados, quer dizer, sem terem muitas vezes noção. Claro, Isso claro. eu achei absolutamente fascinante. Voltando ao nosso, como é que se chama o nosso coisa de boxe? Como é que se chama aquela coisa? Ring. Não, aquela coisa onde a gente bate. Sim, ok. Eu não sei como é que se chama, nunca. Ao nosso estimado Darwin, nem queira saber o que o homem diz saco de sobre pancada. as raças, sobre as mulheres, sobre os portugueses, sobre os negros. Enfim, o que o homem dizia sobre isso. Pois, eu sei. É verdade, eu também. Mas, portanto, isto é só para chamar a atenção que quanto mais política é uma decisão, mais difícil é a sua ancoragem a uma coisa científica, seja ela chamada de teoria ou seja lá, ou de opinião. Portanto, nós estamos a assistir a isso agora a propósito da pandemia, não é? Onde arranjamos teorias para o que quisermos, conforme a nossa atitude ideológica. Quer dizer, aquilo que acabamos de discutir sobre a evolução não é diferente do que estamos a assistir sobre a pandemia. Portanto, temos um grupo de cientistas muito bem abalizados que é a favor daquela coisa chamada a imunidade do rebanho. Ok? E temos outros que dizem exatamente o contrário. Ambas são cientificamente, entre aspas, válidas. As suas consequências do ponto de vista humano, político e social é que são drasticamente diferentes. Diametralmente opostos. Precisamente. É a mesma coisa. Portanto, se nós acharmos que matar 10% da população
é um preço razoável a pagar. Então enfileiramos especialmente se forem de velhotes, enfileiramos pela imunidade do rebanho nas calmas. Claro, Não é? Ah, Agora, a decisão é política, portanto, não vamos bater à porta dessa, dessa coisa que chamam ciência para justificar as nossas opções. Não. é uma coisa que tem sido sempre feita ao longo dos tempos e vai continuar a ser A feita. única coisa que os cientistas, neste caso, damos os lados, deviam ser mais cautelosos é a maneira como explicam as coisas. De maneira a não deixar mal entendidos, não é? António Mourinho, muito obrigado por esta partilha. Nada. Gostei Nada. imenso. Saí daqui muito mais vacinado, se é que isto pode, se é que se pode dizer desta maneira. Espero que não. Espero que seja. Não, sabe Não, que. é porque, paradoxalmente, eu acho que é o contrário. Eu acho que Pois é, eu sei que as você. ideias, para mim, as ideias são infecções. Pois. É um E sentido muito metafórico, muito livre, mas sim, mas eu percebo, desculpa, eu não quero interromper, mas eu percebo porque já há várias pessoas, e eu próprio reconheci, quer dizer, eu próprio também já lá tinha chegado. mas elas têm os dois efeitos, não há dúvida que têm os dois efeitos, ou seja, quando uma ideia é tão cativante como aquela que acabamos de discutir, da sobrevivência dos mais aptos, quer dizer, é bom ter uma vacina contra isso, de facto. Porque, quer dizer, nós achamos aquilo tão giro que nem notamos a tautologia que lá está, não é? A única coisa que aquilo foi relevante foi, e teve um relativo sucesso, como se sabe hoje, é em tirar Deus do palco da criação das espécies. Portanto, não é por acaso que, enquanto que os grandes resultados da biologia noutras áreas e das ciências em geral, da física, da química, não levantam problemas à religião, enquanto que este levantou, é porque não é. Continua a levantar. É? E continua a levantar. Claro, porque não é. Não é ciência no sentido mais básico do termo, é uma contra-religião involuntária, se calhar. O coitado do homem, ele sofreu muito. Aliás, pronto, uma das coisas que sempre me espantou muito foi o facto de se ter falado tanto do Darwin e pouca gente conhece a história do Wallace, do Alfred Wallace. Ora bom. Não é? Ora bom. Estava outro programa e sobretudo, pronto, o Darwin publicou o seu livro, porque ele estava a recolher provas atrás de provas, precisamente porque o Wallace mandou-lhe um texto a dizer, cheguei a estas conclusões, e ele toca a avançar, não é? Pronto. Claro, isso é outra história complicada, mas que hoje já não vamos ter tempo de discutir. Como é que a sociedade científica a que estamos a entregar a direção dessa comunicação, que o Wallace estava, salvo erro, no Extremo Oriente, quando isso ocorreu, manda aquilo por correio, e depois arranjam uma história qualquer a apresentar na mesma sessão o Wallace e o Darwin. Faz um resumo para dizer que ele também tinha a mesma ideia e portanto, não dão como é que se diz? A ordem. O crédito. Sim. É uma coisa que sempre me espantou imenso, quer dizer, o Wallace tinha chegado às mesmas conclusões, tinha feito um trabalho e de repente, aliás, muita gente que nos está a ouvir, se calhar nunca na vida ouviu falar do Alfred Wallace. Claro que não. Ele também não... também era demasiado prudente e respeitoso, coitado, não. Escreveu nas melhores das intenções lá para a sociedade britânica, não sei de quê, e pronto, sucedeu-lhe aquilo. Eu estava convencido que ia escrever uma coisinha que ia ser, pronto, lida lá na... Um paperzinho. E afinal havia outra. António Mourinho, acho que é uma maneira excelente de acabarmos esta conversa. Foi um enorme prazer falar consigo. Muito obrigado. Para mim também. Garanto-lhe que eu vou-me vacinar e vou comprar aqui uma série de reforços porque é uma área que me fascina imenso. Como eu lhe disse, eu sou antropólogo cultural, mas fiz as cadeiras todas de biologia porque eu sempre me interessei muito também por essa área. E esta parte biológica eu valorizo muito, ao contrário de muitos colegas meus que
às vezes esquecem dela e, portanto, para mim é importante continuar a acompanhar, eu dou aulas em Belas Artes, é bom, não é? Pronto, mas acompanhar enquanto interessado, enquanto curioso sobre este assunto. Foi Ok. Para enorme. mim foi uma surpresa este nosso contacto e este nosso diálogo tem sido também um prazer para mim. Muito obrigado. Um Obrigado. abraço e até breve.